Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Essa manhã eu quero falar exatamente sobre o tema do hino que acabamos de cantar, Nosso Castelo Forte. Salmo de número 46. Esse hino da autoria de Lutero, um dos poucos que temos traduzidos em português, da autoria do Reformador, ele foi exatamente baseado neste salmo, a partir dessa expressão: o Senhor Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso castelo forte. Lutero compôs esse hino exatamente nos dias turbulentos, em que ele enfrentava a fúria da Cúria Romana por causa do enfrentamento das falsas doutrinas que a igreja medieval então pregava. E esse salmo foi um grande consolo para Lutero. E com base nele, ele então escreveu esse hino que acabamos de cantar. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Meus irmãos, este é um dos salmos, eu acredito que preferidos dos crentes. E o seu versículo primeiro é um dos mais memorizados e mais recitados, principalmente em tempos de turbulência. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Porém, nós só afirmamos confiadamente essas verdades normalmente depois de um período de turbulência, em que nós experimentamos o cuidado do Senhor. Durante o vendaval, durante a turbulência, nós não nos sentimos seguros. E nós clamamos a Deus, mesmo trêmulos, mesmo aterrorizados muitas vezes, temendo por nossa vida ou por outro qualquer perigo que de alguma maneira pareça iminente, ou mesmo sofrendo a própria dor da tribulação no momento da angústia, nós clamamos ao nosso castelo forte, nós corremos para ele. Mas, em geral, nós só cantamos esse salmo depois de experimentarmos que, de fato, o Senhor é o nosso castelo forte. Mas também ele é um salmo importante para trazermos à memória essas verdades nesse período quando nos falta o chão. Porque, enquanto o nosso coração se alvoroça, nós precisamos fazê-lo calar, trazendo à memória este salmo. Por isso ele é muito importante. Esse salmo, ele provavelmente foi composto num período de turbulência. O contexto mais provável é aquele que é narrado em 2 Reis, capítulo 18. E eu quero ler uma parte desse capítulo, que foi quando Senaqueribe, que estava a fazer crescer o seu domínio, que era o rei da Assíria,
ele avança sobre Judá, ele já havia conquistado várias terras ali, ele já havia possivelmente destruído ou invadido Samaria, o reino do norte, levado cativos. Na verdade, quem fez isso foi Tiglat-Pileser, mas Senaqueribe, continuando o reino da Síria, ele vai avançando e ele cerca Judá. Judá fica sitiado. E naquela época, os exércitos eles eram capazes de sitiar por anos uma cidade, até que o seu suprimento se acabasse, porque as cidades eram amuralhadas, não era fácil invadi-las. E eles usavam de catapultas, né, aqueles artefatos que atiravam grandes pedras, eles usavam arietes, que eram grandes troncos de madeira, que os soldados, carregando, batiam seguidamente contra as muralhas, ou contra o portão da cidade. E, enquanto isso, muitas vezes atiravam setas inflamadas lá para dentro, para pegar fogo em alguma coisa inflamável que estivesse lá, enquanto eles ficavam ali acampados, muitas vezes por anos, né? O cerco, por exemplo, de Nabucodonosor, que mais tarde acabaria destruindo Jerusalém, durou cerca de 3 anos. Então, eles erguiam baluartes, eles erguiam barrancos de onde eles atiravam. Então, era algo terrível. As pessoas ficavam trancadas ali dentro, mas o suprimento podia acabar. E uma das coisas que podia acabar era a água, por exemplo, né? E é nesse contexto que Ezequias clama ao Senhor. Diz o capítulo 18, que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás. E aí, no verso 13, diz que no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe. Observe aí. Senaqueribe subiu contra, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Ele tomou várias cidades, e aí ele avançou para a capital, Jerusalém. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: rei, retira-te de mim. Tudo que me impuseres, suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias ainda deu para ele toda a prata que se achou na casa do Senhor, arrancou até as portas do templo do Senhor e as ombreiras de ouro, para dar ao rei da Assíria. Mas ele não se satisfez, o rei da Assíria não se satisfez, mas diz o verso 17 que ele enviou a alguns dos seus oficiais, que são aqui mencionados, até Jerusalém. Eles subiram e eles pararam num determinado local ali, que é muito bem localizado pelo narrador, na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. E eles chamam o rei, e Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, oficiais do rei, e o escrivão Joá, filho de Asaf, saem ao encontro. E Rabsaque, que é representante ali do rei, juntamente com o exército que já havia cercado, começa então a desafiar e ameaçar o povo de Judá. Dizei a Ezequias: assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem, posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, possível aliado, normalmente aliado de Israel ou de Judá nessas guerras? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, a qual, se alguém nele se apoiar, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, com todos os que nele confiam. Mas, se me dizeis, e aqui ele começa a afrontar o Senhor: confiamos no Senhor nosso Deus. Não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não pode afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Você vai ver a contradição. Primeiro ele disse que subiu com o Senhor, né? Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, e Joá, Rabsaque: rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo,
que está sobre as muralhas. Um detalhe, aramaico era uma língua mais geral, que depois seria falada pela Babilônia, e nem todos entendiam o aramaico, que é um parente do hebraico. Mas eles estavam falando na língua exatamente de Jerusalém para assustar o povo. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico ou hebraico e disse: ouvi as palavras do sumo rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias, observe o desafio, confiar em Javé, dizendo: Javé certamente nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Ou seja, ele quer deportar a população. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor vos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? E cita algumas dessas cidades. Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Samaria do reino do norte. Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo, e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei. Não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Ezequias, então, vai consultar Isaías. Aliás, essa narrativa ela está tanto aqui como em 2 Crônicas 32, 33, e também em Isaías 36 e 37. São 3 registros desse momento em que Israel se vê cercado. Então, parece que tudo vai desmoronar. Nossa cidade vai ser destruída, nós vamos morrer aqui, ou nós vamos ser deportados. Jerusalém vai ser destruída. Essa era a sensação deles. É nesse contexto que o Salmo é escrito, possivelmente depois do livramento. Nós voltaremos a esse texto com a graça de Deus, mas eu quero voltar. Quais são as garantias que Israel tem diante do mais poderoso exército que havia no mundo, que agora havia cercado Jerusalém? É isso que o Salmo 46 vai trazer, a certeza de quem é o Senhor para Jerusalém. Esse Salmo 46 é um dos chamados Cânticos de Sião. Ao lado dos Salmos 48, que nós lemos na liturgia, 76, 84, 87 e 122. Eles são chamados assim porque são salmos que celebram a presença do Senhor de maneira especial em Jerusalém e a sua proteção sobre esta cidade. Lembrando que Sião é o local do monte do templo. E o salmista ele vai mencionar, então, 2 tipos de eventos que poderiam abalar qualquer cidade e contra os quais o Senhor vai proteger Sião. Primeiro, nos versos 1 a 3, ele vai falar das catástrofes naturais. Ele vai mencionar terremotos e maremotos. É isso que ele vai mencionar dos versos 1 a 3. E dos versos 4 a 7, ele vai mencionar outro tipo de ameaça, que é a ameaça da guerra, o cerco de nações inimigas, que era o que estava acontecendo aqui. Então, neste salmo, meus irmãos, nós somos contemplados a contemplar as obras do Senhor em atos de julgamento contra as nações e de salvação para com o seu povo. E, embora o salmo se utilize de figuras tiradas de catástrofes e fenômenos naturais, como terremotos, maremotos e tsunamis, a menção à intervenção de Deus como aquele que vem pondo termo à guerra, quebrando o arco, despedaçando a lança e queimando os carros no fogo, exatamente pressupõe esse contexto de guerra, acerca do qual nós lemos, sendo esse, então, o mais provável, o cerco de Jerusalém por Senaqueribe, rei da Assíria, no reinado de Ezequias. E esse salmo exatamente nos mostra algumas verdades que devem ser trazidas à nossa memória, e que vão nos dar segurança em tempos turbulentos, em tempos que nos falta o chão. E a primeira verdade que nós encontramos aqui é que o Senhor é o abrigo seguro do seu povo. É isso que ele fala no verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Eles não tinham para onde correr.
Eles não podiam sair da cidade, eles estavam cercados. Eles só tinham que esperar o Senhor os livrar. É aquele momento que você não tem para onde correr, você não tem a quem recorrer. O próprio Senaqueribe disse, olha, o Egito é um bordão de cana esmagada. É interessante porque o Egito era famoso pelos seus juncos, né? Junto ao Nilo tinha os juncos de papiros, né? E ele está exatamente fazendo alusão a isso. E é como se você pegasse uma vara daquela, um junco, parecido de bambu, e só que é uma cana que foi quebrada, então ela fica com a ponta. Então, se você se escora, ele vai varar no lugar onde você está se escorando, né? Então, é isso que ele está dizendo. Você confia nesse bordão de cana esmagada. Eles não tinham a quem recorrer. Eles só podiam segurar ali, orar ao Senhor, e é o que Ezequias vai fazer. Voltemos para o contexto de 2 Reis, para nós entendermos, porque no versículo 14, aliás, no verso 8, Rabsaque, ele encontra o rei da Assíria pelejando contra Líbna. O rei, ele tem que tirar um pouco a atenção de Jerusalém e vai para outra guerra. Os reis que estavam em campanha de conquista, de ampliação de território, normalmente eles tinham mais de uma frente de guerra. Então ele deixa parte do exército acampado ali e vai lá para Líbna. Mas ele manda uma carta para Ezequias. Olha, não te engane o teu Deus, verso 10, em que confias dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente? E crês tu que te livrarias? De novo ele desafia o Deus de Israel. Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã e Rezefe, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Então Ezequias recebe a carta, e o que ele faz? Ele não tem o que fazer senão recorrer ao abrigo. E é o que ele faz, ele pega a carta, ele lê e ele sobe aonde? Ele vai para Sião, ele vai para o lugar onde fica o templo. E diz a Bíblia que ele orou perante o Senhor, ele estende a carta, ele vai diante do templo, ele não pode entrar no templo, obviamente, mas ele está no átrio, e ali ele está diante do átrio, e ele então estende aquele rolo, ele abre aquele rolo, coloca diante de quem? Do castelo forte, do abrigo. Olha o que ele faz, ele diz, e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado, tu és o rei, acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Ezequias não está aqui tranquilo, ele não está aqui calmo, ele está alvoroçado, ele está com medo, ele está aterrorizado, ele é o rei, ele está aterrorizado, mas ele sabe quem é o abrigo. Ele sabe a quem pode recorrer. E então ele diz, inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, ele admite que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram. Eles não eram deuses, por isso ele conseguiu. Senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Ezequias entendia quem era o abrigo. Ele estava apavorado, mas o que ele vai fazer? Ele corre para o abrigo. É o que o crente faz em momentos turbulentos. É o que o crente faz quando lhe falta o chão. Quando ele fica alvoroçado, ele vai e clama ao seu Deus. Por isso o salmista diz que o Senhor é o abrigo seguro do seu povo. Essa palavra refúgio aqui, que ocorre pela primeira vez, a palavra em português, ela traz a ideia exatamente de um abrigo no temporal. Mas ele diz mais, ele diz que o Senhor também é a força do seu povo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Na verdade, a palavra aí, fortaleza, é um sinônimo mais de força. Literalmente, a palavra é força.
que aqui tem um sentido de fortalecimento em circunstâncias que tendem a nos tirar o ânimo, em nos fazer desmaiar. Ele é também, diz o salmista, o socorro bem presente, muito presente, é assim que ele fala no original. Ele é muito presente na hora das tribulações. Então, a ideia aqui é da presença de um ajudador em momentos de desamparo. Essa convicção, meus irmãos, de que o Senhor é abrigo no temporal, que Ele é força em tempos de fraqueza, que Ele é um socorro sempre presente em momentos de desamparo, elas enchem o justo de uma confiança que o leva a clamar ao Senhor, uma confiança inabalável, porque a confiança inabalável também se manifesta em momentos de fraqueza, de temor e tremor, de abalo, até mesmo de desespero. Mas quando ele clama ao Senhor, ele está mostrando sua confiança naquele que é o desamparo. Então, essa confiança se mantém firme, e por isso ele diz, ainda que a terra se transtorne. E aí ele cita as calamidades naturais. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ele está dizendo que, mesmo quando, ainda que significa que nós vamos passar situações assim. A gente nunca passou, e talvez nunca vá passar, e eu espero que não, por um terremoto. Mas eu fico imaginando como é terrível. Você está num local e você não tem onde se segurar, porque tudo se move debaixo de você. Você não tem como ficar em pé, você perde o tino, você perde o rumo, você perde o equilíbrio. Essa é a sensação. Ele está dizendo, ainda quando isto acontece, ainda que a própria terra se mova, essa é a ideia, que a terra se mova, que os montes no meio dos mares se abalem. E ele está colocando aqui, ele afirma confiadamente, ainda que toda a terra se transtorne, os montes, você lembra, na cultura bíblica, são um símbolo de firmeza. A Bíblia diz no Salmo 125, verso 1, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Ele está dizendo, olha, ainda que esse símbolo de firmeza se abale no seio dos mares, ainda que haja maremoto, as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Em outras palavras, ainda que haja um maremoto, um terremoto, um tsunami, nós não temeremos, porque o Senhor é o abrigo seguro do seu povo. Irmãos, no Antigo Oriente Próximo, é preciso que nós saibamos, as catástrofes naturais, como terremotos, tempestades e montanhas instáveis, elas simbolizavam as forças do caos, controladas na visão deles pelos deuses, como, por exemplo, Baal no panteão cananeu, Enlil na mitologia mesopotâmica, e Texub no panteão hitita, eram todos deuses associados à tempestade, ao trovão e ao relâmpago, além de Nergal na Mesopotâmia, e Kumarbi também entre os hititas, ambos eram deuses associados ao terremoto. Mas ao contrário das nações pagãs, Israel confiava no Deus que verdadeiramente controla de maneira soberana essas forças. Ele usa aqui uma ideia dos montes se estremecendo. Deus, desde a criação, Ele controla. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse Deus que controla todas as coisas é o abrigo seguro para onde o seu povo pode correr. Em segundo lugar, o salmista também celebra o Senhor como a fonte de vida e alegria para o seu povo, mesmo em tempos turbulentos. O Senhor é o abrigo seguro do seu povo, é a força do seu povo, é o socorro presente do seu povo, e o Senhor também é a fonte de vida e até de alegria do seu povo, de segurança para o seu povo. O salmista diz aqui, veja no verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Ele usa aqui a figura do rio, né? O rio que alegra a cidade de Deus. Ele diz também que Deus mesmo está no meio dessa cidade.
E como resultado da presença divina, a cidade jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Nós temos aqui, antes de tudo, meus irmãos, um contraste entre as águas revoltas, no verso 3, mencionadas, e as águas tranquilas que alegram a cidade de Deus e matam a sede do povo. E no contexto histórico imediato desses termos aqui usados, a cidade aqui é Jerusalém, mas Jerusalém não tem rios. De que rio ele está falando? Exatamente durante o cerco de Senaqueribe, lá em 701, Ezequias ele construiu um canal conhecido como túnel de Siloé, escavado na rocha sólida, com cerca de 500 metros de comprimento, para levar água da fonte de Gion para dentro de Jerusalém, desaguando no tanque de Siloé. Você pode abrir em 2 Crônicas, capítulo 32, e você verá isso, narrando o mesmo evento, no capítulo 32, no verso 2, falando do mesmo evento. Verso 1 em diante: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e estando resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Porque aí eles não teriam suprimento de água lá fora. Mas ele não só tapou as fontes. Observe o verso 30, diz: também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Ele não só tapou, colocou algum tipo de pedra, mas ele escavou na rocha um canal da fonte de Gion para dentro de Jerusalém e tinha sempre água fresca. Então, o povo, o exército da Assíria cercou a cidade, mas a cidade não faltou suprimento de água. Então, Jerusalém foi abastecida de água fresca durante o cerco assírio, provável o contexto do Salmo, como eu falei. Se esse é o contexto, o que o salmista está a celebrar é aquele suprimento de vida. Ele olha para aquele suprimento de água, que permite à cidade resistir ao cerco, mas ele vai além, ele diz: a água, na verdade, ela vem do Senhor. O Senhor é a água viva do seu povo. Ele é o suprimento. Ele olha para aquele instrumento da providência divina e ele diz: o Senhor é como essa água para o seu povo. Então esse é o contexto. Ele está celebrando o suprimento de vida que permite, não só protege a cidade de destruição, mas mantém, no tempo de turbulência, mantém uma fonte de água viva, mantém uma fonte de vida, de suprimento, enquanto passa a turbulência. Então o que ele está dizendo é: durante a turbulência, o Senhor não só impede que o seu povo seja destruído, mas ele supre o seu povo para resistir, para não perder a fé, para não desanimar, para não abandonar a confiança no Senhor. Então, essa figura, ela aponta para esse Deus que é suprimento para o seu povo em momentos de dificuldade. Irmãos, a gente não enxerga isso na hora da turbulência, mas quando a gente olha para trás, depois de ter passado, a gente vê como o Senhor sustentou a gente. Como que eu pude passar? Pense nisso. Eu passei por tudo aquilo e o Senhor, o tempo todo, estava comigo. E eu posso enxergar isso. Ele é o suprimento de vida e até de alegria para o seu povo. Mas essa figura do rio, ela transcende esse contexto histórico, porque ela remete também ao Éden. A fraseologia que o autor usa é a mesma que é usada em Gênesis 2:10, que fala que saía um rio do Éden, e esse rio se dividia em 4 braços. Então é interessante porque ele traz isso, mas não só isso, essas expressões também apontam para o santuário celestial de Deus. Ele fala da cidade de Deus, do santuário das moradas do Altíssimo, e à luz dos desdobramentos da revelação bíblica, nós temos aqui uma referência profética a Jerusalém celestial, da qual a Jerusalém terrena é um tipo.
Em Ezequiel 47, do verso 1 a 12, você vai ver, Ezequiel tem uma visão de um rio que sai do altar e que banha toda a cidade de Jerusalém. Mas especialmente em Apocalipse, capítulo 22, o João tem essa visão. Observe, essa é a figura que nós temos em Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Do meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Essa é a visão da própria cidade celestial. Esse suprimento, esse pequeno suprimento, aquele tanquezinho que vem de uma fonte tão pequena, mas que jorra sem parar, que é suprimento contínuo. Não é isso que representa o Espírito de Deus para nós? Não foi isso que nos disse o Senhor Jesus em João 7, 37 a 39? No último dia, no grande dia da festa, o Senhor Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João explica que ele disse isso com respeito ao Espírito Santo. O Espírito é esse antegozo, é esse suprimento de vida, é esse suprimento de força, de poder no meio da tribulação. Mas um dia nós desfrutaremos de maneira plena do rio da vida. E quando o Senhor nos supre no momento de aflição, Ele está nos dando um antegozo daquele suprimento eterno que Ele nos dará no final de tudo. Então o rio da vida aqui, o rio aqui é o rio da vida, é o rio da graça que flui do trono de Deus e do Cordeiro para o seu povo. Portanto, o Deus que habita no meio do seu povo é a fonte de suprimento do seu povo, sustentando a vida, sustentando a sua alegria, mesmo diante de um cerco. Observe que as correntes desse rio alegram a cidade de Deus. Como consequência, meus irmãos, em tempos de aperto, o povo de Deus não apenas pode descansar no Senhor, mas ele pode se alegrar nele, na certeza de que ele jamais será abalado. É o que ele diz no verso 5, porque o Senhor Deus é nosso socorro desde o amanhecer. Deus é o fundamento da nossa segurança, da nossa firmeza e da nossa alegria. Como comenta Matthew Henry, falando desse texto, o rio alude às graças e consolações do Espírito Santo, que fluem por todas as partes da igreja e pelas sagradas ordenanças de Deus, alegrando o coração de cada crente. É prometido que a igreja não será movida. Você lembra que Jerusalém é um tipo da igreja. Se Deus estiver em nossos corações, por sua palavra habitando ricamente em nós, seremos estabelecidos, seremos ajudados. O Senhor é a fonte de vida e alegria para o seu povo em tempos de turbulência. E em terceiro e último lugar, o Senhor é o imbatível defensor do seu povo. Ele mostra o livramento do povo. Deus vai ajudá-la. E no verso 6, Deus começa a ajudar. E como ele sabe disso, as nações começam a gemer. Elas começam a urrar. Elas começam a gritar, abaladas. Bramam nações. Reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. É a mesma palavra aqui que ele diz, ainda que os montes se abalem, agora ele está dizendo, os reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz. O que ele está dizendo? O Deus que é a segurança do seu povo é o Deus que abala e transtorna os reinos desse mundo. Ele é o Deus soberano, ele mesmo foi quem planejou a guerra. Ainda que os homens sejam culpados pelas suas ações. Como observa Spurgeon, bramam nações, reinos se abalam, são duas frases que incluem aqui a derrubada de dinastias, a destruição das nações, a ruína de famílias, as perseguições da igreja, o reino da heresia e tudo mais que possa a qualquer momento testar a fé dos crentes. Mas observe que logo depois de falar que as nações se abalam, após mencionar o bramido e abalo das nações e reinos, antes de prosseguir, descrevendo as assolações que o Senhor efetua na terra, o salmista reafirma o que havia declarado no verso 1, e que se torna o refrão desse salmo. O Senhor dos exércitos está conosco como socorro presente. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqui eu preciso trazer um dado aqui, já me adiantando.
A palavra está conosco é uma espécie de preposição juntada ou jungida com o pronome da primeira pessoa, pronome pessoal da primeira pessoa do singular. E eu vou pronunciar para que você entenda, porque tem uma ligação com uma palavra que nós conhecemos. Ele fala aqui, Yahvé Tsevaot Imanu. Yahvé Tsevaot Imanu. Imanu. Immanuel. Emanuel. Deus conosco. Por duas vezes ele diz, Yahvé Tsevaot Imanu. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus conosco. Ele está falando de Cristo. Não é assim que ele é chamado? Deus conosco. Não foi ele quem disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Yahvé está conosco. Yahvé é o nosso refúgio. Aqui ele usa outra palavra, que embora traduzida pela mesma no verso 1, a palavra no hebraico é outra, agora se referindo a um castelo forte. Aquela torre que era erguida na cidade, no ponto da muralha, para onde fugiam os reis e os nobres em tempos de guerra e de invasão. Quando no momento mais crítico da guerra as muralhas caíam e não tinha mais para onde ir, essa era a última fortaleza para onde se levavam os reis e os nobres, para que fossem protegidos. E o salmista está dizendo, Deus é essa fortaleza segura. Quando tudo mais desabar, ele está dizendo, Deus ainda será a segurança inabalável do seu povo. Quando tudo mais ao redor rui, quando se perde o chão diante de uma calamidade, o Senhor permanece sendo a nossa fortaleza segura. Mais do que isso, enquanto a cidade santa está segura nas mãos do seu Deus, as nações se abalam. É nessa perspectiva que no verso 8 ele diz, venham ver, venham contemplar as obras do Senhor. De que obras ele está falando? Ele diz que assolações efetuou na terra. Voltemos para o contexto. De novo de 2 Reis. No verso 20, depois de orar ao Senhor, depois de clamar ao seu abrigo, Isaías, filho de Amós, o profeta Isaías, ele manda dizer a Ezequias, olha a resposta do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. 2 Reis 19, 20. Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou. O Senhor faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Sabe o que é meneia a cabeça? Ela está atrás de ti fazendo. Coitado. É o que ele está dizendo. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus cedros e os seus ciprestes escolhidos, chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei, bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. E o Senhor vai dizer, quem é que fez isso, hein? Não foi você, não. Ele diz, acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Quem é que transtorna o mundo quando os reinos se abalam? Quem é que assola a terra quando a guerra estoura? É o Senhor. Ele tem o controle. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados e o cereal queimado antes do amanhecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Vou te tratar como um bicho do rio. Eu vou pôr meu anzol no teu nariz. Verso 32, porque assim diz o Senhor acerca do rei da Síria,
não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela, pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor de meu ungido, de meu servo Davi. Aleluia. E o que aconteceu? Vinde, vejam o que o Senhor fez. Verso 35, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se Senaqueribe. E em Crônicas acrescenta, no capítulo 32, de Crônicas, no verso 21, diz que o Senhor enviou um anjo, destruiu todos os homens valentes e os príncipes do arraial do rei da Síria, este com o rosto coberto de vergonha. Ele cobriu o rosto, ele saiu correndo com o rosto coberto para ninguém ver, como quando o criminoso é preso, que ele abaixa a cabeça. E voltou para a sua terra, e tendo ele entrado na casa do seu Deus, o seu abrigo, o seu refúgio, os seus próprios filhos o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados, e muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações, para que as nações saibam que tu és o Senhor. Vinde, vejam as obras do Senhor. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. Foi isso que Deus fez. Irmãos, eu quero concluir de maneira bem breve. Nós sabemos, meus irmãos, e nós cremos na absoluta soberania de Deus sobre todas as coisas. Essa é uma das doutrinas mais caras da igreja presbiteriana, a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Nós cremos que é Deus quem determina todas as coisas, ainda que os homens sejam responsáveis pelos seus atos, ainda que não é tirada a liberdade das causas secundárias antes estabelecidas, Deus é aquele que determina. Ele disse, eu já havia previsto isso, eu que determinei que você vencesse as nações, mas em Jerusalém você não vai entrar. E é claro, o povo de Deus não está livre das calamidades que assolam a terra. Primeiro porque por meio delas o Senhor Deus também disciplina o seu povo. Você lembra que escrevendo a uma igreja perseguida, Pedro explica que por meio do fogo ardente da perseguição, a ocasião por começar o juízo pela casa de Deus é chegada, em 1 de Pedro 4,17. Por outro lado, essas são situações em que o povo de Deus experimenta a segurança que vem de Deus, que habita no meio do seu povo. As suas obras de juízo revelam o seu poder e os seus atributos. Ele despoja os seus inimigos e restabelece a paz do seu povo. E nós sabemos que na história da redenção, aquilo que Deus fez ali em Ezequias, ele estava antecipando o que ele faria, de fato, quando ele abalou os poderes que estão por trás dos reinos deste mundo. Nós sabemos que, conforme Colossenses 2, Cristo despojou os principados e potestades, triunfando deles na cruz. Ele já venceu a Satanás. E agora o que nós estamos vendo são as aplicações das bênçãos que ele conquistou na cruz e na ressurreição. Na cruz, meus irmãos, Cristo quebrou o arco e despedaçou a lança do inimigo. Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, e Ele é a nossa fortaleza. Por Ele nós temos paz com Deus. Ele é Yahvé Tsevaot Imanu, Ele é aquele que é conosco, é o Emanuel. Ele nos dá acesso à graça e firmeza mesmo nas tribulações. Por isso Paulo diz que nós nos gloriamos nas tribulações, como diz lá Paulo em Romanos 5. Cristo é o Rei exaltado, que virá outra vez para assolar a terra. Ele já está na sua posição exaltada, mas nós, sua igreja, aguardamos a sua justiça. Como Spurgeon comentou, com Deus do nosso lado, quão irracional seria o medo, onde Ele está todo o poder e todo o amor.
com todo o seu poder e amor, por que nós deveríamos nos acovardar? Porém, eu volto, queridos, a falar o que eu falei no início. Nós só temos a experiência do socorro do Senhor. E só desfrutamos sua presença como alto refúgio quando o chão debaixo dos nossos pés é removido. Quando tudo desmorona e nós nos percebemos frágeis, não tendo mais ninguém a quem recorrer, quando nossa sabedoria é revelada um fracasso. Todavia, os que já caminham com Cristo há algum tempo, sabem do que eu estou falando. Vocês já correram, vocês já estiveram lá, talvez alguns estejam agora. Vocês já correram para o refúgio. Em quantas oportunidades? E vocês encontraram segurança. E olhando para trás, vocês podem se lembrar das intervenções divinas, nas grandes crises pessoais, familiares, até gerais. Há pouco tempo estivemos numa pandemia que nos abalou a todos. De novo citando Spurgeon, que o pior aconteça, o Filho de Deus nunca deve ceder à desconfiança. Uma vez que Deus permanece fiel, não pode haver perigo para a sua causa, o povo. Quando os elementos se derreterem com calor fervente, e os céus e a terra passarem na última conflagração geral, contemplaremos serenamente o naufrágio da matéria e o estrondo dos mundos, pois mesmo assim nosso refúgio nos preservará de todo mal, nossa força nos preparará para todo o bem. Ainda que as águas rujam e se turbem, quando todas as coisas estão excitadas para a fúria e revelam seu maior poder de perturbar, a fé, a genuína fé salvadora, sorri serenamente. Ela não tem medo do barulho, nem mesmo da força real, porque ela sabe que o seu Senhor acalma a fúria do mar e segura as ondas na palma da sua mão. Você lembra quando ele esteve aqui? Você lembra da tempestade? O que ele falou? Aquieta-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietem-se e vejam o livramento. Aquietem-se, nações. Os Alpes e os Andes podem tremer, mas a fé repousa sobre uma base mais firme e não pode ser movida pelo aumento do mar. O mal pode fermentar, a ira pode ferver, o orgulho pode espumar, mas o coração valente da santa confiança não treme. Grandes homens, que são como montanhas, podem tremer de medo em tempos de calamidade, mas o homem cuja confiança está em Deus, a mulher cuja confiança está em Deus, nunca precisa ficar desanimado. Se você está vivendo turbulência, corra para o abrigo, abra a carta diante do Senhor e diga: Senhor, Tu és o nosso abrigo. Irmãos, tendo sido socorridos tantas vezes, nas mais variadas turbulências da vida, e sabendo que nossa vitória final ainda guarda a consumação, nós podemos afirmar confiadamente como Paulo em 2 Timóteo 4,18, ele que estava preso, prestes a morrer: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Eu posso declarar isso. Eu não sei o que me espera, mas eu posso declarar: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de nosso Deus e Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.